Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Benício e vamos a mais uma aula de biologia, hoje sobre o assunto reino protista, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, os protozoários eles são classificados em 4 grupos. E o que faz eles serem classificados em 4 grupos diferentes? É exatamente o, o que eles utilizam para sua locomoção. Então é a estrutura locomotiva que classifica os protistas, os protozoários, em 4 grupos. Então vamos começar lá. Um grupo chamado Rhizópodes, lembre-se, pods é pés, Rhizópodes, então são aqueles que têm os falsos pés. Então são um grupo que não tem uma estrutura definida como locomoção, uma estrutura definida de locomoção. Exemplo, a ameba. A ameba ela não tem uma estrutura específica de locomoção, ok? Tá. Como é que ela se nutre, se alimenta? É por fagocitose, tá? Ela ela vai encorpar, englobar o seu, né, alimento e assim vai absorver esse alimento dentro da sua célula. Como é que a ameba se reproduz? Por divisão binária, quer dizer, uma ameba vai dar origem a duas identicamente geneticamente a ela. Ok, vamos ao outro grupo, o grupo dos flagelados. No grupo dos flagelados, qual vai ser a estrutura locomotiva deles? Vai ser flagelos. Lembre-se, flagelos são aqueles que têm um número menor de estrutura, só que é uma estrutura maior quando nos comparamos com os ciliados. Então, flagelados têm uma estrutura maior, só que menor número. Vamos dar um exemplo de um protozoário que seja do grupo flagelado, os tripanossomos. Os tripanossomos são aqueles causadores da doença de Chagas. É um protozoário parasita que vive dentro do intestino do mosquito, ok? Mosquito palha. E esse mosquito palha é que transmite, tá? É um agente etiológico, é um agente transmissor. Porque o agente etiológico é o tripanossomos, aquele que causa a doença. Tá? Agente etiológico causa a doença. Agente transmissor transmite a doença. Ok. Os flagelados fazem reprodução por divisão binária, também, conforme os pseudópodes, né? Fazem divisão binária. Uma célula mãe dá origem a duas células filhas identicamente, geneticamente, a elas. E qual é o formato dos flagelados? Forma esférica. Então eles têm um formato esférico, ok? Continuando, um outro grupo de protozoário é os ciliados. Diferentemente dos flagelados, os ciliados são aqueles que têm uma estrutura mais numerosa, são mais, os cílios são mais, só que menor tamanho. Número maior, mas menor tamanho em comparação aos flagelados. Um exemplo de um ciliado é o paramécio. O paramécio é um protozoário de vida livre, tá? Ele não é um parasita, ele não causa doença. Então, um exemplo de um protozoário de vida livre que não causa doença é o paramécio, ok? Ele tem uma estrutura que nós podemos classificar como boca, ele tem uma estrutura que nós podemos classificar como ânus, tá? Ele possui dois vacúolos, tá? E que ele vai utilizar o sistema de osmose para expulsar toxinas, tá? Lembre-se que o fenômeno de osmose é o fenômeno do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ele também possui dois núcleos e o tipo de reprodução dos paramécios, dos ciliados, é por conjugação. Então, os paramécios, os ciliados, são protozoários que vão fazer reprodução sexuada por conjugação.
Último grupo é o grupo dos esposoários. Esses esposoários são, em sua totalidade, parasitas. Então, todos os esposoários são parasitas. Um exemplo que eu vou dar é o plasmódio. O plasmódio é o causador da doença malária, tá? O plasmódio é um parasita que vive dentro de um mosquito. O mosquito vai transmitir a malária, ok? Os esposoários, diferentemente dos outros, não possuem estrutura de locomoção. Não possuem estrutura de locomoção, tá? Então são classificados como esposoários. Os protozoários possuem vacúolos pulsátil, tá? E vacúolos digestivos. O digestivo ele é utilizado para alimentação, mas com auxílio de uma organela citoplasmática, ou lisossomos, que fazem digestão celular. Já os pulsáteis, eles utilizam para osmorregulação. Osmorregulação seria o processo, então, lá dele fazer a expulsão de toxinas, que eu dei o exemplo lá nos ciliados. Vamos falar agora de algumas protoses. Protoses são doenças causadas por protozoários. A membise, causada pela ameba, que é um pseudópode. A malária, que é causada pelo plasmídio, que é um plasmódio, um esposoário. Ok? A toxoplasmose, que é causada pelo gato. E a leishmaniose, causada pelo mosquito. A tricomaníase, que é uma DST, e a doença de Chagas, que é causada pelo trypanosoma, que é um flagelado. Ok? Então, sendo assim, nós terminamos os protistas, né? Vimos os protozoários aí, os seus grupos e as suas características. Outra coisa que eu vou salientar para vocês, os protozoários são heterotróficos. Eles não produzem seu próprio alimento. Eles são dependentes de outros seres, né? Pouquíssimos são de vida livre, exemplo paramécio, mas muitos são parasitas, então ele busca seu alimento a partir de outro ser vivo e assim causando doença. Ok? Obrigado e até uma próxima.